Filipenses capítulo 3, versículo 18. Eu estava falando para o Filipe que a morte ela não é ruim. Porque o símbolo da morte é terrível, né? Mas o símbolo da morte é ruim para quem fica para enterrar. Porque hoje o homem ou a mulher que ele está em Deus, que está firme em Deus, ele ganha um prêmio se ele morrer. Sabia disso? Quando Paulo ele foi até o terceiro céu, a Bíblia diz que Paulo ele queria ir embora daqui. Queria ir embora. A morte não é ruim, não. Porque a Bíblia diz em Jesus, você encontra a vida. Ele falou lá em João 11, versículo 25. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Então a morte não é ruim. Morte é ruim para quem é rebelde. Que anda desmantelado, vai para o inferno. Aí é ruim. Aí morre mesmo. E nós estamos numa guerra travada. Fala que não, né? Mas a guerra está travada. Mas Deus é bom. Filipenses capítulo 3, versículo 18, que diz assim. Filipenses 3, 18. Pois como já lhe disse repetidas vezes, agora repito com lágrimas, e muitos que vivem como inimigo da cruz de Cristo. Vive como inimigo da cruz de Cristo. Podem sentar. Eu estava meditando nessa palavra hoje, da igreja de Filipe. A igreja de Filipe foi a primeira igreja que o apóstolo Paulo ele fundou ali na Europa. Hoje eu mandei uma frase para você que dizia assim, abre aspas, a maior marca de um falso profeta é que ele só fala o que você quer ouvir. Amém? É igual político. O político só fala aquilo que você quer ouvir. E quando você vai ler a história da igreja de Filipe, como ela foi fundada, quando você lê em Atos dos Apóstolos capítulo 16, a Bíblia diz que Paulo estava lá em missão. E todos os dias Paulo subia para a casa de oração e tinha uma moça que ela dizia, esse que passa por nós são um homem de Deus. E essa moça, a Bíblia diz que era uma moça que lia a mão. Ela era tipo de uma cigana. Ela lia a mão, ganhava muito dinheiro com seus senhores. E por muitos dias essa mulher ficou falando. E Paulo falou assim, se eu sou homem de Deus, sai dela, espírito. A Bíblia diz que essa mulher, ela caiu endemoniada, Paulo expulsou os espíritos. E foi um grande alvoroço que houve em Filipe, porque essa mulher que dava lucro, já não estava mais dando lucro, e por isso Paulo e Silas foi para a cadeia. Apanharam muito. Foi quando à meia-noite eles, louvando, Deus mandou um terremoto, balançou os cárceres, e o anjo libertou aquele homem, né? O guarda tentou se matar, ele falou, não faz isso, estamos aqui. E ali começou a igreja de Filipe, na casa desse guarda. E a igreja de Filipe lá cresceu. Porque a semente lá foi uma semente boa. Cresceu a igreja, mas entre os gentios havia judeus. Havia judeus que eles guardavam a lei de Moisés e o cristianismo também.
E eles começaram a colocar o judaísmo no caminho do gentio. E começou a formar uma confusão muito grande. Foi quando Paulo começou a repreender, a combater aqueles judeus, porque ele estava tirando muitos do foco, muito do foco. Eu tenho observado, vendo e ouvindo, o que está acontecendo à nossa volta. Esses dias eu fiquei muito triste, porque o pastor perguntou para o Gustavo quem era o herói dele. Gustavo, quem é seu herói? Ele falou assim, meu herói é o Homem-Aranha. Não, é de chorar. E eu vi como pai, que eu errei em algum lugar. Eu tenho errado. Como pai eu tenho errado. E muitas vezes como esposa eu tenho errado. E muitas vezes como pastor eu tenho errado. E eu tenho orado esses dias, pedindo para Deus abrir os meus olhos e meus ouvidos. Porque é sério, você não está entendendo, é sério. A Bíblia diz que nós vamos ter que prestar conta com Deus, é sério. E as pessoas levam na brincadeira, as pessoas levam como não houvesse um julgamento. E vai haver julgamento. Observe que pessoas não valorizam a salvação. As pessoas estão atrás de primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. É igual na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, que Paulo falou que viria tempos difíceis, trabalhosos, que haveria essa geração de pessoas amando si mesmo, ingratos, avarentos, e aí vai. Então, o que a gente tem que observar, como que está a nossa vida. O que eu estou fazendo para que eu seja melhor? Eu não estou falando de sucesso. Eu não estou falando melhor, não o carro do ano, não a Cherokee, sei lá qual o seu objetivo hoje aqui. Estou falando de uma casa melhor. Estou falando aqui de expandir a tua empresa e outras coisas. Eu estou falando da sua salvação. Do teu relacionamento com Deus. Porque muitas vezes os pais querem que o filho seja o que ele não é. A mãe quer que a filha seja o que ela não é. Vai orar, menina, ela não ora. Vigia, menina, ela não vigia. Não faça isso, e ela vai e faz. Eu lembro de minha mãe, ela falava assim, você não pode fumar, você joga bola, e ela fumava. Que moral tinha? Igual o pai, você não pode beber, e ele bebe. Então, são essas coisas que nos separam da comunhão ímpar com Deus. E nós vivemos se perguntando, por que a minha vida está assim? Por que as coisas não fluem? Por que as coisas não acontecem? Porque o sinônimo de vitória em Cristo é objeto. As pessoas vedem na sua vida se tiver algo de valor. Objeto. É o carro, é a roupa, é o perfume. Você é respeitado não pelo seu caráter. Você é respeitado por aquilo que você tem. Eu lembro que eu namorava com uma moça lá em Maceió. A mãe dela falou assim, eu já falei aqui outras vezes, ele não tem caráter, que era carro, ele não tem caráter, dinheiro. Eu vi ela fazendo isso. Precisa ver o que virou aquela família. Você não tem ideia que aquela família virou. Porque aquela família pensava só nas coisas desse mundo, só em coisas de valor. Virou treva. Outra filha casou com um traficante, o cara que matava era matador, entendeu? Olha, virou um trem.
Porque as pessoas ficam atrás dessas coisas. E buscam por essas coisas. E cada vez mais nós estamos longe de Deus. Esses dias eu estou em conflito com muitas coisas. Eu estou perguntando para Deus. Falando com Ele. Porque a Bíblia manda você falar, está com dúvida, falar com Deus. Então Paulo estava nessa guerra aqui. Porque as pessoas, elas gostam de ouvir mentira. As pessoas gostam de ouvir mentira. O profeta chega assim, você vai ficar rico até o final do ano. Ele acredita, cara. As pessoas ficam atrás de coisas volúveis. E cada vez mais atrás dessas coisas. E cada vez mais se afundando. As pessoas, elas não querem ouvir o que a Bíblia tem para falar. As pessoas não querem um Deus, igual a Ana colocou hoje. Um Deus para servir, mas um Deus para servir eles. Então, quando as pessoas ouvem uma mensagem que ela é Bíblia, elas se incomodam. Elas fogem. Aqui tem pessoas que a gente aconselhou, sumiu daqui. Eu ligo, não me atende, porque nós aconselhamos na palavra. Aí vão para esses lugares aonde pregam o que eles querem ouvir. O cara está em adultério, você vai ser abençoado. A outra está indo para o motel, você vai ser abençoada. Põe a mão aqui. Vamos fazer o corredor da benção. Eles acreditam nisso. Então, todo mundo indo para o inferno. Como, pastor? É a Bíblia que diz. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Olha que Deus, olha o que Paulo falou para Timóteo. Ouça só. Atenta bem para a sua própria vida, para a doutrina, perseverando nesses deveres. Pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que te ouvem. Não tem para onde correr. Paulo estava para Timóteo, valoriza a salvação. Valoriza o que Deus colocou na tua mão. E tem mais, até aqueles que te ouvem. Porque se você perseverar na sã doutrina, você vai salvar você mesmo e vai salvar aquele que te ouve. Então as pessoas, elas não querem ouvir. Paulo falou que criou comichão nos seus ouvidos. Quando você fala a verdade para a pessoa para, não é tudo isso não. Ela não consegue ouvir a verdade. Ela não consegue, ela se levanta, ela vai lá para fora, elas correm. Muda de igreja, pega, vai para outro lugar, porque a palavra está falando com ela. Em vez dela aceitar a palavra e mudar o estado dela, ela prefere retroceder. Não, aqui não dá não. Essa palavra é muito dura. Você lembra de João capítulo 6, 66? A multidão foi embora. Sabe por que a multidão foi embora? Porque Jesus parou de dar pão, de fazer milagre, e ele começou a pregar a palavra, e quando a palavra começou a doer os ossos dele, para largar o pecado, largar as manias mundanas, eles viraram as costas para Jesus e foram embora. Duro é esse discurso. Quem vai conseguir suportar? Amado, vou repetir, é a sua salvação. É a sua salvação. É a vida eterna. Você não está entendendo. É a vida eterna. Quando você é salvo, você não tem medo da morte. Quando você é salvo, você não vê a hora de ir. Você fica na expectativa de Jesus vir buscar você. Foi igual a pastora tem uma experiência lá no Acampa, há uns 2 anos atrás, quando o Senhor veio buscá-la. Ela falou que é tranquilo a passagem, porque a morte é uma passagem.
Fechou aqui, abriu lá. É rápido demais. Então, por isso que nós temos que estar pronto. E nós temos que vencer o nosso eu, vencer o nosso ego, vencer o nosso orgulho. Porque, eu vou falar com você, viu? Homem é complicado. Homem e mulher é orgulhoso, é prepotente, sabe? Não consegue liberar o perdão, endurece. Pior coisa é endurecer. Tem que liberar o perdão, sabe? Deus me sonda. Pai, arranca esse peso de mim. Entendeu? Tem hora que eu não aguento eu mesmo. Falei, Jesus, como sou difícil. Amado, nós temos que melhorar cada dia. Aqui em Romanos, capítulo 12, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradáveis a Deus. Esse é um culto racional. Aqui, não se amudeça ao padrão desse mundo, mas transformados pela renovação da sua mente. Paulo está falando aqui para nós se renovar, melhorar. Nós temos que melhorar. Nós temos que orar mais. Nós temos que ler mais Bíblia. Nós temos que jejuar. Nós temos que perseverar mais. Não ao contrário. A gente vive muito na carne, agradando a nós mesmos, agradando nossa carne. Amados, oxalá que todos vocês hoje estivessem na brecha, buscando. Porque essas almas que aceitaram a Jesus, se todos nós estivéssemos buscando, fazendo nossa obrigação, sabe, de cristão, muitas pessoas seriam salvas. Muitas. Mas nós estamos preocupados com o nosso umbigo. Nós estamos preocupados com as nossas lutas. E preocupados com as nossas contas. Porque é só conta. É conta. 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 E só conta, conta, conta. E nós não buscamos a Deus. E essas coisas nos chegam. E essas coisas nos amarram e nos travam. Porque o segredo está nele. Nele. É no Senhor. É no Senhor. Amados, em Mateus capítulo 7, do 15, fala sobre os falsos profetas. Como que nós podemos conhecer essas pessoas? Pelos frutos. Pelos frutos. Por isso que nós temos que ser diferentes. Como que eu posso exigir algo de alguém que eu não sou? Como que eu posso falar para o Gustavo melhorar se eu não melhoro? Então o problema somos nós. Nós primeiro temos que se converter. Eu primeiro, a Bíblia diz que eu tenho que me oferecer a Deus como um sacrifício vivo e agradável. Eu que tenho que ser o homem de Deus daquela casa. Eu que tenho que ser o profeta daquela casa. A minha esposa, meu filho tem que ver em mim Deus. O Deus que eu prego, o Deus que eu falo. Você não está entendendo, é a sua salvação que está em jogo. As pessoas, sabe o que a Bíblia diz? Pobre, miserável, desgraçado é o homem que só pensa para essa vida. Esse mundo só pensa para essa vida. O mundo só busca só aqui. O que Deus tem para nós é além. Além. E para nós entendermos, nós temos que estar em Deus para nós entendermos isso. Se eu não estiver em Deus, eu não vou entender nada. Às vezes eu estou falando com o pessoal, eu estou falando uma coisa, o pessoal não está entendendo nada. Parece que eu estou em outro lugar. Que eu falo uma coisa, a pessoa não entende.
Porque Paulo falou lá em 1 Coríntios, capítulo 2, 14, que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque para ele é loucura. Você quer falar, mas como? Mas como? Porque é carnal. A Bíblia diz no versículo 15 que o homem espiritual, ele discerne tudo. Quando você fala com alguém espiritual, não que você fala, já entende. Porque está no mesmo espírito. E a nossa geração, ela está sendo bombardeada com mentira. A nossa geração, ela está sendo bombardeada com falsos mestres, falsos profetas. E a Bíblia fala claramente como que você pode perceber o falso profeta. Tá? O falso profeta só fala aquilo que você quer ouvir. Ele vai lá, te abraça, e esse que eu te digo, você vai vencer. Estou vendo uma estrada longa. E nessa estrada eu vejo muito tesouro. Aleluia. Aí a bobinha, é verdade. Porque ele está falando aquilo que você quer ouvir. Porque na hora que o profeta fala aquilo que você está vivendo, aquilo que você está fazendo, aí você já se arma. Aí as pessoas se armam. Aqui no livro de Mateus, Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 7, aliás, 7:15. Cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestido de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Vocês reconhecerão eles por seus frutos. Aí aqui em Mateus capítulo 7, versículo 20, diz assim: assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Tem uns profetas que vai para sua casa, ele quer fazer uma cabaninha. Eu já passei por isso. Chegando na minha casa, ele queria ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, comendo, bebendo, acordar 2 horas da tarde, tomar um belo banho, ia ver a primeira, vale a pena ver de novo, depois mais um cafezinho da tarde, depois vai profetizar. Que banho de diabo, cara. Eu já passei por isso aí. Eles me ligam direto. Eu vou ver na agenda. Aqui está cheio de pastor aqui, está cheio de menino que eu conheço. Então essas pessoas aproveitam. Pega esse povo que gosta de ouvir mentira. Mas como tem povo que gosta de ouvir mentira? Estou vendo. Ai, me arrepiei todinha. Vendo o quê? Olha a situação do cidadão. Não que alguém vem profetizar, vê a vida dele. Vê a situação dele. Não se engane. Você quer que Deus fale com você? Você quer realmente que Deus mude o estado da tua casa? Você quer realmente que Deus mude a tua vida, a situação que você está vivendo? Vem orar. Vem orar em nome de Jesus. Vem orar, lê a Bíblia, vai jejuar. E você vai ver o que Deus vai fazer. Aí Deus vai descer onde você estiver. Aí você vai ter visão, revelação de Deus. Eu não estou falando aqui que não existe profeta, que não existe visão, e 2 etcétera. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que está assim, sabe, de malinha na mão, vindo para lá e para cá, falando aquilo que Deus não mandou falar. E a Bíblia diz, Apocalipse 3,14, ai daqueles que falou aquilo que Deus não mandou falar. E a nossa cidade está cheia de profeta, cheia de profetisa, e de igreja que prega aquilo que o povo quer ouvir. Eles dançam, choram, aleluia,
e aquela fraternidade. Você sabe que Judas falou? Cuidado com a fraternidade. E danço ao Senhor. Aí final de semana vai tudo para boate. Sessão de descarrego no domingo. Que é isso? Então as pessoas ficam atrás, sabe, de coisas. E de coisas. Mas bem-aventurado é o homem e a mulher que está nele, que busca nele e que se esforça nele. Oh amado, busca a Deus com todo o teu coração, todo o teu entendimento, e você vai entender o dom de Deus. Por isso que Jesus falou para a mulher samaritana: oh mulher, se você soubesse que te pede de beber, se você soubesse que fala com você. E nós temos essa liberdade de falar com Deus, Edson. Nós temos a liberdade de bater na porta. Mas infelizmente as pessoas só vêm na hora do problema. As pessoas só buscam Deus na hora do furunco. Na hora que está incomodando. Entendeu? As pessoas abandonam Jesus muito rápido. As pessoas preferem ficar em casa, as pessoas preferem, sabe, a se aliar à carne, a deleitar no banquete da carne do que enfrentá-la. Nós não queremos enfrentar a carne. Rapaz, na hora que a gente senta na mesa, Douglas, socorro. Está lá a mesa posta. Põe um pouquinho, para enganar, né? Tucutuco. Aí depois vai lá de novo, mais um pouquinho. Tucutuco. De novo, né? Poxa, tucutuco. Já estou pela quinta vez. Tucutuco. A carne a gente alimenta muito bem. Mas o nosso homem espiritual nós não alimenta. O homem espiritual nós não alimentamos. As pessoas viram inimigo da cruz de Cristo. Vive longe de Cristo. A situação é essa. Quantos estão longe? Quantos? Olha a nossa dificuldade. Olha a dificuldade que foi para você vir hoje aqui. Quantas vezes a sua casa fala assim: não vai não, tu está cansado. Fica aí. Vai não. Essa luta diária que nós passamos. Por isso que Paulo falou assim, que nós temos que se renovar. Tem que buscar o entendimento da palavra. É a sua vida, é a sua vida. É a sua vida. É a sua vida. Só que o prêmio é a nossa salvação. E se nós não ler a palavra e meditar nela, nós vamos ser enganados. Porque hoje as pessoas estão aí para o que você quer ouvir. Se você quer um carro, vai ter alguém para profetizar o carro para você. Se você quer ser empresário, alguém vai profetizar para você ser empresário. É assim. Tá? Se você quer alguma coisa, eles dão um jeito. Não, vamos fazer uma campanha. Vamos ficar. Traz aquele envelope vermelho. As pessoas hoje pagam pela bênção. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem ter Deus. Não, esse Deus aí, esse Deus dos radicais, não, quero o Deus só da bênção. Hoje as pessoas só querem o Deus da bênção. Só da bênção. E hoje está sim o Deus da bênção.
Tá? Ele só prega aquilo que vocês querem ouvir. É isso que o falso profeta faz. Ele prega aquilo que você quer ouvir. Coloca aí Mateus 24, 24. Ele só vai falar aquilo que você quer ouvir. Só. Por isso que eu tenho que meditar na palavra e viver essa palavra. Está lá? Pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais, maravilhas se possível, enganar até os eleitos. Gente, eu vejo tanta cura, e eu fico assim, sabe, eu estou no conflito, falei, Jesus. Mas Jesus, aí, lá em Mateus capítulo 7, versículo 23, tem a resposta disso aqui. Põe lá, Mateus capítulo 7, versículo 23, tem a resposta. É muita cura, porque o povo é só cura. É só cura, milagre. Não, é porque eu estou doido, eu estou 10 casas. Só milagre. Então lhe direi claramente: nunca os conheci. Afastaste de mim vocês que praticam todo mal. O sinal que Deus está na vida de alguém, não por causa do milagre, não porque ele é bonitinho, profetiza, aleluia, e atrai a multidão. Vem cá, em que nome estão clamando? Nome de quem? De Jesus. Mas a doutrina deles são doutrina de demônio. São doutrina de demônio. É o martelo, é o tijolo, é o lençol, a fronha. O que mais? A caneta, a vassoura. E o que mais? A Bíblia diz que é pela palavra. Vou repetir, o sinal que alguém é de Deus, não pelos seus dons, é pelos seus frutos, é pelo seu caráter. Por isso que nós temos que estar lendo a palavra, meditando a palavra, porque se nós não estivermos em Deus, nós vamos ser enganados. Vamos ser enganados, e tem pessoas sendo enganadas. Aqui tem um jovem que chegou aqui para mim e falou assim: pastor, está difícil, tá mesmo o negócio. Foi enganado. Eles são sutis, eles são lobos devoradores. Por isso que você tem que estar atento, buscar Deus, meu filho. Você jovem que é homem de Deus, vai orar, minha filha. Ore. Vai para o joelho. Eu fiz isso. Foi para o joelho, falei: Jesus, eu quero uma pessoa que ame primeiramente o Senhor, que seja temente ao Senhor. Aí eu fui falar para Deus. E fui encontrar a pastora lá numa igrejinha bem pequenininha, lá no Jussara. Entrei, estava lá sentadinha, toda arrebentada. Falei: Jesus, é essa, Jesus. I love, é essa. Gente, foi tão de Deus que até o cunhado dele, que é sistemático, ele foi o cupido. Você é solteiro? Eu falei: sou solteiro. Ele falou assim: ei, minha cunhada está solteira. Eu nunca conheci o cara. Eu falei: rapaz, que oração poderosa, hein? Eu lá, Jesus, socorro. Não aguento, pai, mais. Jesus. É o segredo, joelho, meu filho. Busque não você ver. Fica aí. Ai, não aguento mais. Você sabe o que a Bíblia diz lá em Lamentações 3,39? De que se queixa, pois o homem vivente queixa cada um dos seus próprios pecados. Você está reclamando do teu pecado. Ai, está difícil, o culpado é você. Ai, não aguento mais, o culpado é você. Ai, eu vou morrer, o culpado é você. Está reclamando do quê? Não faz nada. Eu estou aqui na oração, não aparece uma alma viva aqui. Você quer? Vem. Você deseja tanto? Vem.
Você quer que as coisas aconteçam? Venha! Você quer tanta coisa, mas não vem? Ai, ai. Depois que inventaram o controle remoto, acabou com todo homem, viu? Sou Alex, socorro. Atos 20, versículo 29. Olha o que Paulo falou. Paulo, antes de morrer, Giovanni, hoje vou ter a meia-noite, viu? Antes de morrer, Paulo deixou uma palavra de alertas. Olha o que Paulo falou no livro de Atos. Atos 20, versículo 29. Ele alertou. Ele falou assim: olha, eu vou. Está lá, ó. Sei que depois da minha partida, lobos. Como é que é mesmo? Velozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Paz. Pegaram uma turma que tem aqui na igreja, levaram para um cartinho e falaram assim: olha, você vai dar hoje de oferta 3 mil reais. Você dá 3 mil, você 3 mil, você 3 mil, você 3 mil. Olha que coisa linda. Porque foi Deus que mandou você dar. Olha que conversa. E tem pessoas que acreditam. Eu vou fazer um chequinho aqui gordo. Porque quando você não planta, não semeia, você vai cair na mão desses caras. Acaba caindo. Paulo advertiu: cuidado com o lobo. Você vai conhecer pelos frutos, cidadão. Pois você tem que buscar Deus. Amado, Jesus está aí. Está na hora de nós buscarmos, sabe, com fervor. Chorar na presença dEle. Buscar Ele com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Entendeu? Observa aqui, nós somos longe, estamos vazios e reclamando. Amados, vão se levantar pessoas para tirar você do foco, tirar você da fé com mentira. Mentira, enganadores. São enganadores, trapaceiros que ficam usando uma palavra para benefício próprios. Você quer que Deus resolva? Venha, tenha coragem. Venha, mas não consegue vir. Ora por mim, está acostumado. Ora por mim. Põe a mão na minha cabeça aí, profetiza aí. Não funciona. Venha. Atravessa a Macedônia. Porque quando eu ia para o forró, eu ia debaixo de chuva, ia de frio. Quando eu ia para a boate, ficava até 6 horas da manhã. E falava assim: DJ, não acaba não, mas um pouquinho, estenda um negocinho. Eu saí hoje 5 horas da manhã para trabalhar. A boate estava aqui, ó, 5h30. 5h40 a boate estava estralando. Eu vi um jovem assim, ó, indo para casa. Aí quando vira crente, sabe? Quando vira crente, para ele confrontar o diabo, confrontar o inferno, sabe o que ele faz? Ele some. Não vem. E ainda passa a reclamar, a falar das coisas. Seja crente, via para a guerra. E você vai ver muitas almas, meu irmão, está na hora de nós evangelizarmos. De pregar Jesus, de falar de Jesus. Porque Deus te deu um talento, Deus te deu um dom. Então exerça aquilo que Deus entregou para você exercer. Não tenha vergonha de ser uma testemunha de Cristo. Não tenha vergonha de pregar a palavra, de viver a palavra. Entendeu? Porque é isso que vai nos salvar. É isso que vai nos livrar da ira de Deus. Um dia a ira de Deus vai descer sobre essa humanidade. Um dia a ira de Deus vai vir sobre esse povo. E ai daqui que fica aqui. É isso que você tem que colocar na balança. Se Jesus voltar hoje, eu subo. Se Jesus hoje vir buscar, eu subo. Se a trombeta soar hoje, eu subo. Ai daqueles que ficam aqui. Ai daqueles. Salmo 119, versículo 39. Ai daqueles que ficam aqui. Duro é para quem ficar
Você não tem ideia, cara, o que está para acontecer. É terrível. Quantas amigas sabem que você está sendo enganada, levada na conversinha, está iludida, porque esses demônios enganam, cegam essas pessoas. Por isso que Deus deixou a palavra. E só cai nessa quem não busca, quem não ora. Por isso que é daqui para o céu. Deus vai enviar uns guerreiros aqui, fazer pitinha no joelho. Aleluia. Jesus, eu creio. Versículo 139, Salmo 119, versículo 139. Aleluia. Não vamos matar ninguém não, né? Matar o ímpio. Fala para o teu irmão, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Como que está a tua vida? 139. Ele aprende, ele é novo. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Deus é bom. Em todo o tempo Deus é bom. O meu zelo me consome, pois os meus adversários se esqueceram das tuas palavras. Interessante, já quando nós não queremos uma coisa, nós ficamos ansiosos, sim ou não? É igual um namoradinho. Começa a namorar, aquela ansiedade, quase de manhã, já mandando te amo. Não vê a hora de encontrar aquela ansiedade, né? Eu já passei por isso. Vê a hora de ver, sabe? De abraçar, dar uns maios. Aquela ansiedade. Aí veio, maravilha, tal. E todos os dias assim, né? Não vê a hora de ver. Porque, gente, fala aí, namorar é bom demais, não é não? Namorar é bom demais, gente. Lógico, namorar certinho, né? Não leva lá para um motel, né? Hoje os namoros logo é lá para o quebra, lá para o motel. Me dá uma prova do teu amor, bobinha. Aí ele leva você lá para o quebra e depois te joga fora. Vai nessa. Prova do meu amor. Do lado da câmara, assinatura vitalícia. Tá bom. Vai nessa bobinha. Que no barulho aí, desses I love, é tudo mentira, viu? Homem é sem identidade, hein? Eu lembro quando eu era ímpio, eu ia para essas noitadas aí, toda noitada eu mudava de nome. Qual é o teu nome? William. Você acredita? Qual é o teu nome? Meu nome é Carlos. Aí ligava lá no trabalho. Não existe nenhum Carlos aqui. Não vale nada, rapaz. Aí fica essas bobinhas aí. Ama nada. Quem ama, respeita. Quem ama, zela. Cuida. Sabe, eu observo as minhas ovelhas aqui, eu não vejo essa ansiedade, essa coisa de buscar Cristo. Desse sentimento, dessa busca de estar com Ele. Por quê? Porque eu falo com vocês aqui. E quando a gente está falando, o papo é futebol, eu fico só observando. O papo é futebol, o papo é a crise, o papo é a bolsa que sobe, a bolsa que desce. O dólar caiu,
é intriga, é briga e etc. Não tem ô pastor, eu li uma palavra lá, que palavra? Meu Deus, eu estava orando, uma pá de coisa, a gente não consegue observar essas coisas. E sabe quem perde? Somos nós que perdemos. E cada dia que passa nós perdemos. E cada dia que nós perdemos essa comunhão, ficamos longe de Deus, vivemos seco. E uma coisa, e cada vez mais vira um deserto. Busca Ele. Busca. Eu estou acordando 5 horas para trabalhar. Não poderia acordar 5 horas para orar? 4h30? Vou trabalhar amanhã. Mas, gente, quando a gente não era cristão, a gente encarava. Quantas vezes saí da boate e fui trabalhar na portaria? Saía lá do inferno e ficava lá, ó. Estou para dormir. Mas nós, vira cristão, e ser fervoroso, cheio de Deus, a gente vira contra as coisas que é de Deus. É incrível. Eu viro crítico do pastor, eu viro crítico da igreja, ou porque está quebrado e não arruma, ou porque está faltando isso e você não compra. Desperta tu que dorme. Busca o Senhor. E nós vamos ter experiência que você nunca teve, eu nunca tive. E quando nós passamos a se envolver com Deus verdadeiramente, e quando as escamas caem dos nossos olhos, nós vamos conseguir enxergar do Deus, o Deus infinito, do Deus maravilhoso, do Deus onipotente, presente na nossa vida. Vamos começar a ver o que Deus tem para fazer na nossa vida. Cada vez mais. Eu não vou ficar reclamando, não. Vou ficar, firme e forte. Eu poderia estar aqui falando o que você quer ouvir. E você fazer, viu? Até choro. Oxente. Um dia eu vou fazer um negócio aqui. Hoje não, mas aqui um dia eu vou fazer um negócio aqui. Vou pregar uma mensagem aqui. Daqui a um tempo. Você vai ver cadeira voar aqui. Chorar, profetizar. Você vê como é que é. O que eles fazem? Porque quando a palavra, porque a palavra ela corta. E quando a palavra começa a cortar, eu fico incomodado. Vai me incomodando, sabe? Poxa, o pastor só prega isso, o pastor só vive isso. Não, é a palavra que diz. Porque aquele dia eu e você vai prestar conta. Você vai prestar conta, eu vou ter que prestar conta. Aquele dia Deus vai chamar um por um. Alex, faz favor. Vai passar a sua vida inteira. Jacalina Nasce, Alex Pereira, Edson. Aquele dia não tem como enganar, falar. Vai estar a sua vida inteira ali, ó. Vamos ver. Seu julgamento agora, vamos ver. E a Bíblia diz que vai ser julgado o que você fez de bom e de ruim. Não tem para onde correr. Não tem. Arrumar desculpa. Não vim por quê? Eu não vim. Eu não fiz. Por quê? Não tem. Então a hora é agora. Se esforça. Se você realmente quer que Deus muda, faça a sua parte você. Seja você a mudar o marido perfeito, você. Amém? Seja você a mulher de Deus naquela casa. Seja você um homem de Deus. Seja você o filho, sabe, de Deus na sua casa. Só depende de você. Amém? Em vez de aproveitar, fica aí. Jesus. Pelo amor de Deus. Socorro.